Você sabia que um dia Israel será o país mais poderoso do mundo? Você sabia que Israel um dia será a nação mais influente do mundo, que dominará as outras nações? Então, politicamente, militarmente, e será a nação mais famosa do mundo. Bom, você pode estar achando exagerado ou um pouco ridículo, ou ficou sem entender, mas eu convido você a permanecer comigo, porque isso não é coisa da minha cabeça. Mas vamos falar das profecias bíblicas. O que os profetas falaram sobre o Israel do futuro. Isso mesmo. Então, vem comigo. Meu nome é João, eu sou comentarista bíblico e sempre procuro expor a todos vocês as Escrituras, o que a Bíblia diz a respeito do futuro da humanidade, da salvação dos pecadores, principalmente, sobre a igreja e outras coisas mais. Bom, Israel, a nação de Israel, tem tanta certeza que o Messias virá. O povo de Israel, eles estão tão certos que um dia o Messias virá se encontrar com eles, que as autoridades e a nação, eles estão se preparando com um aparato de segurança. Eles já estão trabalhando para preparar a segurança, para dar a segurança para o Messias quando aparecer. Eu já li isso nas páginas de notícia. Bom, mas aí o que queremos dizer aqui é o seguinte: quando o Messias aparecer, ele não vai precisar desse aparato de segurança. Porque o Messias, ele é um ser divino, ele é o Filho de Deus, ele é Jesus Cristo, o Rei dos Judeus, assim como Pilatos escreveu aquela frase acima da cruz quando ele foi crucificado. Os judeus podem achar esquisito, mas vamos lá, vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Hoje, o país mais poderoso do mundo, a nação mais influente do mundo, é os Estados Unidos, mas no futuro será Israel, será a nação de Israel. Bom, então, vamos citar para vocês aqui, para começar, o que foi que o profeta Zacarias disse, escreveu lá em Zacarias, capítulo 14, versículos 16 e 17. Quando Zacarias escreveu essas palavras, Israel já tinha passado pelo cativeiro babilônico. Ele já estava curado da idolatria, do pecado da idolatria. E Deus deu aquela disciplina toda para ele, de 70 anos no cativeiro. E agora, depois que ele já estava na sua terra, o profeta Zacarias entrou em cena e disse para Israel, escreveu, mostrou, profetizou que lá no futuro haverá uma era dourada para Israel. Tempos dourados, uma era de ouro para Israel. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. E aí, lá no capítulo 14, 16 e 17, ele disse o seguinte, que naquele tempo Israel estará em uma situação tão exaltada, elevada, que as demais nações do mundo subirão para Jerusalém todo ano, todos os anos, as nações, os povos subirão para Jerusalém, para quê? Para adorar o Messias que vai estar lá, para ver o Messias e para receber também as ordens e as leis do Messias. Leia lá, confere lá.
Zacarias 14, 16, 17. Mas Deus, ele explica as coisas de uma maneira tão perfeita que, séculos antes do profeta Zacarias, Deus já tinha mostrado isso na história. É o que vamos citar para vocês agora. Muitas pessoas conhecem a história do rei Salomão, o reino de Salomão. Ora, o reino de Salomão foi um quadro, um retrato para mostrar ao mundo como será o reino do Messias sobre Israel naqueles tempos dourados que ainda virão. O que aconteceu com o reino de Salomão? Primeiramente, foi um reino de paz. E o Messias, ele é a paz. Bom, em seguida, havia muita sabedoria e fama, tanto que as demais nações em redor do mundo subiam para Jerusalém para ver Salomão, ouvir Salomão, como a rainha de Sabá, que os evangelhos citam esse caso aí. E aí, tão rico e tão poderoso militarmente que eles tinham até armas de ouro, escudo de ouro, mas só que não havia guerra. Lá nos tempos dourados que ainda virão, quando o Messias estiver lá em Israel, também será assim. O Messias tem todo o poder no céu e na terra. Quando Jesus ressuscitou, ele disse isso, mas só que não haverá guerra. E aí, então, o reinado de Salomão foi exatamente para prefigurar o reinado do Messias que ainda virá pela frente. E aí, séculos depois do cativeiro, Zacarias entrou em cena e disse que será assim mesmo, do jeito do reinado de Salomão, ou muitas e muitas vezes incomparavelmente melhor do que isso. Bom, será nesse tempo que Israel, a nação de Israel, será a nação mais poderosa e mais influente do mundo. Mas vamos mais alguma coisa. Isso foi Deus quem prometeu. Deus prometeu. Quando, nos tempos de Moisés ainda, depois da saída do Egito, que Israel estava no deserto, que Moisés estava escrevendo as leis, Deus disse, é só conferir lá, vamos conferir. Deuteronômio, capítulo 28, e o versículo 1 e o 13. Lá tem muita coisa, além do que estamos falando, ali no capítulo 28 de Deuteronômio. Mas vamos citar só isso aqui. Bom, Deus prometeu ali, disse, se o povo de Israel passasse a obedecer os seus mandamentos, a sua palavra, viver para Deus, seguir a Deus, ser fiel a Deus, está prometido lá. Deus disse o seguinte, que ele vai exaltar Israel sobre todas as nações. Preste bem atenção, está escrito lá. Exaltar Israel sobre todas as nações da terra. E disse mais o seguinte, que Deus, ele vai pôr Israel por cabeça e não por cauda. E disse mais, que Israel, naquele tempo, ele estará sempre por cima e não por baixo. Israel. Então, será a nação mais poderosa e influente do mundo, mais do que os Estados Unidos é. Incomparavelmente mais do que isso. Bom, mas isso nunca se cumpriu, isso nunca aconteceu. Porque isso só pode acontecer quando a nação de Israel, ou melhor dizendo, o remanescente de Israel, estiver já convertido ao Messias, quando o Messias estiver presente lá em Jerusalém, lá em Israel. E Israel tem certeza
certeza que o Messias virá mesmo. E nós, os cristãos, também sabemos e temos a certeza que isso será assim como está profetizado. Então, quando o Messias estiver presente, que Israel estiver convertido ao Messias, aí sim, Jesus, o Messias, ele vai estabelecer o reino ali sobre Israel, lá em Jerusalém. Quando chegamos em Apocalipse, o Apocalipse diz que esse reino será de 1000 anos. Mas é claro que os pregadores não falam muito isso, até porque nós, os pregadores, pregamos mais o arrependimento, a salvação, a conversão dos pecadores, ajudamos a igreja a ser edificada. Agora, Jesus reinará 1000 anos sobre Israel, porque Jesus é o Messias de Israel. Embora ele não acredite agora, mas ele vai acreditar, vai crer no futuro. Mas agora se pergunta, por que só 1000 anos? Calma, 1000 anos é só para começar, porque a eternidade vai entrar pela frente. Mas vamos parar por aqui, sabendo que assim Israel será a nação mais poderosa do mundo. Agora, vamos citar agora, voltar a Zacarias capítulo 14, 16, 17. Tá. Diz ali que esse reino vai começar com pouca gente na terra. Por quê? Porque antes disso haverá o reino do anticristo, a grande tribulação, e o anticristo tentará aniquilar, destruir a nação de Israel, como os inimigos de Israel estão querendo hoje. Hoje, o ódio que existe nas nações, nos inimigos de Israel, nos grupos terroristas, é porque já é o espírito do anticristo que está operando. Os apóstolos, inclusive o apóstolo Pedro, o apóstolo João falou isso aí, que o espírito do anticristo já está no mundo. Então, hoje Israel ele é bombardeado, odiado, massacrado. Mas será nessa agonia que o Messias descerá do céu. Ele vem rodeado pelos seus santos, que são os cristãos que ele arrebatou, e os anjos também. Então ele não vai precisar de aparato de segurança nenhuma. Mas vamos deixar isso para depois, né? Vamos cuidar disso aqui. Desse tempo em diante, com o Messias reinando lá em Jerusalém, as nações subirão para Jerusalém, as autoridades, as pessoas, os cidadãos. Não será turismo, mas será ordem, será leis, porque as leis para governar o mundo, elas vão sair de Jerusalém, das mãos do Messias e os seus ministros. Então, o mundo será governado lá de Jerusalém. É bom lembrar o seguinte: Jesus fez menção dessas coisas, dessa época dourada que vai vir pela frente. Jesus disse o seguinte: olha, muitos virão do Oriente, do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Será naquele tempo lá em Jerusalém, tá? E ele disse mais para Pedro, Tiago e João, quando interrogaram ele, disse: Senhor, nós sofremos tanto, te seguimos, deixamos tudo. E Jesus disse o seguinte: olha, pode ficar tranquilo, porque quando o Filho do Homem, que é ele mesmo, se sentar no trono da sua glória, vós também se assentareis em 12 tronos, para governar as 12 tribos de Israel. Então, é o que estamos dizendo aqui agora.
o profeta Zacarias e também as profecias escritas por Moisés estão mostrando lá na frente essa era dourada que nunca aconteceu, nunca se cumpriu, mas a palavra não caiu no chão, porque só vai se cumprir na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é o Messias. Assim como ele entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho, não era aquele momento, não. Porque ele veio ali para ser crucificado como Cordeiro de Deus. Agora tem a segunda entrada em Jerusalém, quando ele voltar pela segunda vez. Aí sim, aí ele vai reinar sobre Israel. Bom, vamos ficar por aqui. Depois, quem sabe, em outras oportunidades, a gente comenta. Mas é bom lembrar, quando as pessoas vê aquela história de Salomão, Salomão rodeado de pessoas, inclusive de tantas concubinas, centenas de concubinas, a pessoa faz se escandalizar em vez de procurar entender. Ora, Salomão prefigurava o reino do Messias. É porque Jesus, quando estiver reinando, ele vai estar rodeado de muita gente. Não é de mulheres para ele, não é não. Mas é a sua igreja. A noiva, a esposa de Jesus é a igreja, que não é só 300 pessoas. Não é só 300.000 pessoas, não. São todos os santos do Antigo Testamento e os cristãos do Novo Testamento que estarão lá. Agora lembra, Jesus disse que os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Hoje você se escandaliza e não entende e diz: ah, mas os judeus não creem em Jesus, crucificaram Jesus. Calma, Jesus disse que eles ficariam por último. E os gentios que estão crendo em Jesus hoje são os primeiros. São a igreja que estará com Jesus reinando com ele. Esse tempo dourado. E vamos finalizar aqui dizendo que nesse tempo pode ficar tranquilo. Israel, por mais bombardeado que ele seja, por mais massacrado que ele seja, ele não vai, digamos assim, se mover dali 1 milímetro. Ninguém vai mover Israel dali. Serão os inimigos de Israel que desaparecerão. Mas Israel permanecerá. E um dia Israel vai ser colocado como o cabeça das nações, exaltado sobre todas as nações, não por causa de Israel em si, mas por causa do Messias, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Salvador dos gentios, o Salvador de Israel e o nosso Messias. Eu espero que eu tenha ajudado você com essa simples gravação. Que Deus te abençoe ricamente.